Pessoal, então, vamos lá? Hoje uma aula do Max Weber, sociólogo alemão, também pertencente à sociologia clássica, um grande ícone da sociologia. O Weber, ele ficou muito famoso por essa frase, né, que abre aqui a nossa aula: o Estado tem o monopólio do uso legítimo da força e da violência, né? Então ele defendia que somente o Estado poderia usar a força e a violência e somente de forma legítima, né? Ou seja, com base nos preceitos da Constituição, com o objetivo de manter a paz e produzir uma espécie de bem maior, de bem comum para todos os cidadãos. Então, o Weber seria completamente contra uma política de armamento civil, por exemplo, né? Para ele, somente o Estado deve usar a força e a violência e de forma legítima, ou seja, nas situações que a lei assim determina, né? Bom, começando então a nossa aula do Max Weber. A sociologia do Weber é chamada de sociologia compreensiva. Ele é um autor que está defendendo que o estudo da sociedade precisa partir do indivíduo. Então ele olha a sociedade a partir da parte, que é o indivíduo, e depois vai para o todo. Diferente do Durkheim e do Marx, que olha o todo e depois vai olhar para a parte, né? Para o Weber, a sociologia é uma ciência compreensiva, uma ciência humana que estuda a sociedade, mas no sentido de compreender como que os indivíduos agem, né? Então, é uma ciência que busca compreender a ação social. Esse é o principal conceito do Max Weber. Ele defendeu a sociologia como uma ciência empírica, ou seja, que é resultado de pesquisas mesmo, científicas, e uma ciência que limita o seu objeto de estudo tentando compreender o sentido da ação para o agente, para o indivíduo. Para o Weber, toda vez que nós, indivíduos, sujeitos, que ele chama de agente, toda vez que nós agimos, tomamos uma escolha, uma decisão, nós sempre fazemos isso pensando no outro, em outra pessoa. Por mais que às vezes estejamos pensando em nós mesmos, né, indiretamente há um efeito a ser causado no outro. Então, o que seria uma ação social? É uma ação individual, mas que provoca um impacto positivo ou negativo, não importa, no social, na sociedade. Por que ele chama a sociologia de compreensiva? Porque, segundo Weber, os valores que estão por trás das nossas ações, ou seja, aquilo que nos motiva a agir, a escolher determinado caminho e não outro caminho, por exemplo, esses valores, eles não são possíveis de ser avaliados cientificamente. Ou seja, eles são tão diferentes, eles são tão amplos, eles são tão dinâmicos, eles se produzem e se reproduzem, eles são tão diferentes em determinadas culturas e tudo mais, que só é possível compreendê-los. Por isso, sociologia compreensiva, né? O Weber, ele estudou muito o papel do sociólogo, do cientista em geral, né? E ele fez um debate muito interessante entre a neutralidade científica, né? Para o Weber, o cientista, o pesquisador, ele tem que buscar o máximo possível ser neutro, ser objetivo, ser claro, né? Não contaminar a sua pesquisa com os seus valores, com as suas crenças, com as suas tradições. Mas, ao mesmo tempo, ele vai tentar mostrar que existe um limite muito claro para essa neutralidade, né? Ele vai dizer que o conhecimento científico não pode provar a validez dos objetivos ou os valores, né? Não pode nos dizer o que devemos fazer e nem o que devemos pesquisar, né? Mas ao escolher determinado tema, você, de certa forma, já não está sendo neutro, né? Por exemplo, eu sou socióloga e estudo violência, né? Quando eu escolhi estudar violência, já tem uma questão valorativa, já tem um porquê individual, né? Por que, por exemplo, que eu não escolhi estudar desemprego? Por que, por exemplo, que eu não escolhi estudar, sei lá, estratificação social? Porque violência tem alguma questão para mim. Então, a escolha de um objeto de pesquisa, a escolha de um tema, é sempre uma decisão valorativa. E para o Weber, isso já quebra a neutralidade. Por isso que ele vai dizer que
Na ciência, a neutralidade também está atrelada aos nossos valores, né? E aí ele vai dizer que o cientista, ele tem que ter uma vigilância, ele tem que tentar sempre controlar ao máximo que ele puder essa neutralidade valorativa. Ele tem que tentar não impedir que as suas crenças guiem o caminho da sua pesquisa. Pode guiar a sua vida individual, como agente, como sujeito, mas não como pesquisador, né? Porque como pesquisador você tem uma obrigação científica que é procurar a verdade dos fatos. Tem uma obrigação prática, né? Que é defender o melhor caminho para a pesquisa. E aí, o Max Weber, ele chega ao conceito de ação social, que, como eu disse para vocês, é o principal conceito da teoria weberiana. Nesse conceito, ele vai tentar mostrar que só é possível compreender a sociedade, por isso sociologia compreensiva, se o sociólogo, a socióloga, compreende o que está por trás da ação, ou seja, o que motiva os indivíduos, os agentes, a agirem, né? E aí ele vai se mostrar muito preocupado em tentar entender isso na sociedade moderna, na sociedade capitalista. Por quê? Porque para o Weber, a modernidade surge a partir de alguns pilares, e um deles é a racionalidade, a racionalização do tempo, a racionalização da economia, a racionalização da vida, dos costumes. Então, ele tinha uma hipótese que o que nos motiva a agir, de certa forma, é essa racionalidade, é tentar aplicar cada vez mais nas nossas ações eficiência para alcançar o resultado que a gente espera daquela ação. E a partir daí, ele vai estudar que há 4 tipos de ação, ou seja, que os indivíduos modernos, capitalistas, democráticos, eles agem motivados por 4 aspectos distintos, tá? E por que para o Weber é importante entender esses tipos? Porque entendendo esses tipos, eu consigo, eu, socióloga no caso, compreender o quê? A sociedade. Porque para ele, a sociedade nada mais é do que o conjunto das ações sociais, das ações individuais que produzem impacto no todo. Então ele vai dizer que são 4 tipos. Ação racional com relação a fins, racional orientada por valores, afetiva e tradicional. Percebam que essas 2 últimas aqui não possuem o conceito de racional, né? A gente vai ver já já por que isso acontece. A ação afetiva, que não é racional, é uma ação motivada por uma emoção, né? O indivíduo ele não consegue avaliar racionalmente, ele não faz uma reflexão sobre a sua ação, né? Ele, na maioria das vezes, age motivado por um impulso ou motivado por um afeto. Eu vou votar no candidato X porque eu gosto dele. Gostar é um afeto. Poderia ser, eu jamais votaria no candidato Y porque eu odeio ele. Odiar também é um afeto negativo. Então, a motivação para essa ação, ela não é racional. Ela está baseada numa emoção, num sentimento, né? O Weber vai dizer que o outro tipo de ação é a ação tradicional. Percebam que essa ação também não é racional. Não tem a palavrinha racional aqui. Ela é apenas tradicional. Para o Weber, essas seriam as ações guiadas pelos nossos costumes, pelos nossos hábitos, né? Então, assim, usar aliança, casar de branco, batizar a criança ao nascer sem ao menos saber o significado do batismo, né? E o exemplo que ele dá, eu vou votar no candidato X porque minha família sempre votou no partido dele. Então, é uma questão de costume, de tradição. O Weber também vai dizer que nós agimos de modo racional. E essa ação racional, ela pode ser orientada a partir de determinados valores. O que seria a ação racional com relação a valores, né? Essa ação, como ela é racional, o indivíduo faz um cálculo de custo-benefício, né?
E nesse cálculo de custo-benefício, o indivíduo se comporta a partir daquilo que ele valoriza, a partir daquilo que ele acredita. Mas é mais do que a ação tradicional do slide anterior. Por quê? Porque, na verdade, ele entende a sua ação com uma certa racionalidade. Então, não é só a tradição que está me obrigando a agir assim. Eu racionalizo, eu reflito. Então, um exemplo, eu vou votar no candidato X porque ele é católico, né? Mas olha só, não é porque eu sou católico, não é uma questão de tradição. É porque dentro da minha racionalidade, o que eu mais valorizo nesse momento para tomar conta da minha cidade é um candidato católico. Então, eu acredito que um candidato católico não vá, por exemplo, gastar demais ou ser corrupto, né? Enfim, então, existe um valor que orienta a minha ação, mas ela é racional, ela tem uma estrutura lógica de pensamento por trás. E o último tipo é a ação racional também, só que muda aqui o finalzinho. Ela não é orientada por um valor, mas ela é orientada por uma finalidade. Para o Max Weber, o que seria essa ação racional com relação a fins? É a ação em que tanto o fim como os meios são escolhidos racionalmente. Então, é aquela que eu literalmente faço um cálculo custo-benefício e ajo minimizando os meus custos e maximizando os meus benefícios. Então, a minha racionalidade ela é completamente utilitária. Ela não é permeada por nenhum tipo de valor. É uma ação onde eu vou pensar na previsibilidade, onde eu vou pensar na expectativa, né, onde eu vou criar todo um cenário para alcançar aquele cenário posteriormente. Via de regra, é a ação mais comum, né, que a gente mais usa no nosso dia a dia. Então, por exemplo, estou assistindo a aula lá na sala de aula, estou muito apertada para fazer xixi, mas eu nunca entendi aquela cadeia de carbono de química orgânica. Eu seguro, eu faço um cálculo custo-benefício. Vou sofrer, vou segurar aqui o xixi, mas eu preciso entender essa cadeia. Por quê? Porque qual é a minha finalidade? Entender essa cadeia para passar no vestibular. Então, eu faço um cálculo custo-benefício, né? E eu maximizo o meu benefício. Qual é a maximização do meu benefício? Ficar lá, mesmo que apertada, até conseguir entender aquela cadeia de carbonos. Então, é a ação mais comum, mais cotidiana. O exemplo dele é: vou votar no candidato X porque o candidato X vai apoiar a indústria do petróleo. E como eu sou petroleiro, meu salário vai aumentar. Então, é uma ação orientada para uma utilidade, ok? Bom, a partir daí, qual é a grande genialidade do Weber e como que vocês devem aproveitá-lo na redação nesse sentido? O Weber ele vai mostrar que é importante entender como nós agimos, é importante entender os modos que nós agimos, que são esses 4 tipos. Mas a grande preocupação dele é quando a ação se transforma numa dominação, ou seja, quando a ação se transforma numa forma de dominar. E ele vai dizer que isso acontece quando a ação é utilizada como um mecanismo para obter poder, qualquer tipo de poder, tá? E aí ele vai dar pra gente, na sua teoria, 3 tipos de dominação. A dominação legal, tradicional e a carismática. A dominação legal seria a transformação das 2 ações racionais, né? Ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. Para o Weber, essas 2 ações é que estão por trás da dominação legal. Então, o que é a dominação legal? É a dominação do Estado, é a dominação da lei. Por exemplo, a gente só pode dirigir depois que tem carteira, né? A gente só pode viajar para outro país com um passaporte. Então, o tempo todo o Estado me domina o agente, domina o indivíduo, para ele agir dentro de determinado escopo que é esperado para a sociedade se manter em ordem. Para o Weber, essa dominação ela é positiva. Nós precisamos respeitar
a lei, a Constituição, né, os códigos civis, penais e tudo mais. O Weber é um contratualista, né, ele defende o Estado com unhas e dentes, inclusive. O outro tipo de dominação é a dominação tradicional. É quando a ação tradicional se transforma num instrumento de poder. Então, o melhor exemplo aqui é o Papa. O Papa, ele exerce um poder, uma soberania na maioria das pessoas do mundo ocidental, pelo menos, que onde vigora o cristianismo como religião oficial. O Papa, ele tem esse poder porque ele é imbuído de uma tradição, porque ele foi escolhido para ser Papa pelo papado e tudo mais, né? Para o Weber, a dominação tradicional ela não necessariamente é perigosa, depende da situação, tem que analisar com calma isso daí. A grande preocupação do Weber é a dominação carismática. E qual é a ação que é usada pela dominação carismática? É a ação afetiva. É quando uma ação motivada por um afeto, por um carinho, por um sentimento, por um talento, é transformada numa forma de poder, de dominação. E aí ele dá como exemplo líderes políticos, né? Apesar dele não ter vivido a segunda metade do século XX, a gente teria vários líderes que surgiram ainda na primeira metade do século XX, mas que ele não conheceu, como o nazismo na Alemanha com Hitler, né? Que ele não conheceu pelo menos como uma liderança carismática, né? Aqui no Brasil, a Era Vargas. Então, são líderes que dominam um grupo, uma comunidade, através do seu carisma, né? Através da sua capacidade de argumentar bem, com clareza, através da sua beleza estética. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, nesse momento, que entre os adolescentes há uma dominação carismática do K-pop, que nos anos 60, 70 houve uma dominação carismática dos Beatles com a Beatlemania. Enfim, né? Para o Weber, essa dominação é perigosa. Essa dominação é perigosa porque ela é completamente irracional. Porque as pessoas se deixam ser dominadas por algo que elas nem conseguem compreender, mas que gostam e aceitam e seguem, né? Vocês podem usar esse conceito para falar da sociedade virtual, dos youtubers, né? Dessa coisa do seguir, do não sei o que lá, enfim, que a gente vive nesse momento, né? Então, para o Weber, os 4 tipos de ação se transformam em 3 formas de dominação. Quando a ação é utilizada como um mecanismo de obtenção de poder, ok? E aí, continuando, o Weber vai fazer uma análise da modernidade. Ele era muito apaixonado pelo mundo moderno, assim, um sociólogo que a gente, quando lê, a gente vê como ele estava deslumbrado ali pelo aquele mundo moderno que ele estava vivendo, né? E ele vai dizer que a característica mais importante da vida contemporânea, da vida moderna, é a racionalização. É o fato dos países, das nações serem organizadas em grande escala, de forma muito complexa e por um prisma da racionalidade, da previsibilidade, do cálculo, da expectativa, do planejamento, né? Qual é o aspecto positivo, nas palavras dele? Nossa capacidade de organizar milhares e até milhões de pessoas para conseguir realizar tarefas de grande escala, sejam econômicas, políticas, militares, é uma das grandes fortalezas do mundo ocidental, do mundo moderno, né? Contemporâneo. E qual seria o aspecto negativo dessa racionalidade, dessa racionalização? A possibilidade de que homens livres virem meras engrenagens na máquina burocrática da dominação legal, do Estado, né? E criarem para aquele fim é uma das ameaças à nossa liberdade. Então, na verdade, o Weber, ele no século XIX, virada para o XX, ele estava com medo que nós virássemos reféns da nossa própria ciência racional, da nossa própria capacidade de criação, inovação, dos nossos próprios artefatos, dos nossos próprios robôs, das nossas próprias engrenagens, né? Então, o que está acontecendo nessa sociedade que a gente vive era uma preocupação dele no início do século XX, né? O lado negativo da racionalização. E aí, a gente estudou o Weber muito porque ele foi genial, né? Eu gosto muito da sociologia do Weber. Ele conseguiu
alcançar aquilo que nenhum outro sociólogo na época alcançou, que foi estudar o mundo ocidental, né? Ele queria muito compreender, por isso sociologia compreensiva, por que aquelas transformações estavam acontecendo no Ocidente. Então, uma das perguntas dele é: por que isso se tornou assim aqui e não em outro lugar? Isso é o capitalismo, tá? Por que o capitalismo surgiu no Ocidente, se as possibilidades estavam presentes no Oriente também, né? E aí ele vai dizer, por quê? Por que o capitalismo, né, industrial se tornou comercial? Por que todas essas transformações aconteceram aqui na Inglaterra, na França, né? E a grande questão dele vai ser qual é a origem dessa racionalização? Em que momento os agentes começaram a agir pensando no custo-benefício, de modo mais utilitário? Em que momento eles foram abandonando um pouco a religiosidade ou abandonando um pouco a tradição, né? Essa é a grande questão do Max Weber. E aí ele vai escrever a sua obra mais brilhante, né? Que é o Espírito do Capitalismo, a Ética Protestante, Espírito do Capitalismo. E ele vai estudar, dentro do mundo ocidental, o capitalismo e o processo de racionalização da vida econômica, né? Como que a ação racional com relação a fins, a questão da produção de cálculos, custo-benefício, está sempre por trás das nossas ações, né? E ele vai chegar à conclusão que o espírito do capitalismo é marcado pela vontade do lucro, que houve em muitos lugares, mas só no Ocidente isso floresceu com tanta notoriedade, né? E aí, palavras dele: somente no capitalismo ocidental, a grande maioria das necessidades das massas são satisfeitas através de um cálculo preciso e numericamente exato dos custos previstos e do lucro, através de uma técnica incomparável e numa organização de empresas cuja existência e continuidade são independentes dos indivíduos singulares, né? Para conhecer essa especificidade, o Weber vai comparar diferentes lugares, diferentes momentos ao longo da história e vai tentar entender por que no século XIX, na Inglaterra, na França, o capitalismo floresce daquela forma. E a tese dele, a hipótese dele é tentar entender que houve naqueles lugares uma vocação, uma luta muito grande pelo crescimento profissional, pelo sucesso financeiro, pela obtenção do lucro, né? Essa é a tese dele, da ética vocacional. E ele vai argumentar que essa ética vocacional ela está muito relacionada ao protestantismo, né? A partir do Lutero, do Calvino, da Reforma Protestante, ele vai dizer que a ética protestante rompeu as amarras da tradição, da dominação tradicional, da ação tradicional, do catolicismo, digamos assim, né? E encorajou os homens a aplicar suas reservas, seus lucros, no trabalho, mas não de maneira inconsequente, espontânea, mas prevendo, fazendo análise, planejando, usando estatística, usando expectativa, tomando cuidado com os riscos, né? Então, na visão do Weber, no Ocidente houve diversas causas materiais para o surgimento do capitalismo, mas além dessas causas materiais, no Ocidente havia uma ética religiosa que liberou grupos de agentes para investir, né, para crescer profissionalmente, para lucrar. E ele vai atribuir inicialmente isso à mentalidade calvinista, ao calvinismo protestante, né, que ao pregar que o sucesso na vida material seria um sinal divino para a salvação, né? Que o sucesso econômico seria um sinal, né? De que Deus, no caso Jesus Cristo, vai me levar para um paraíso eterno, né? Os bens não deviam ser usados no desfrute da vida terrena,
mais ter sucesso, florescer no meu negócio, no meu emprego, fruto do meu trabalho, da minha dignidade, seria um critério. E isso Weber vai dizer que vai orientar um comportamento voltado para poupar, para lucrar e poupar, para poupar no sentido de acumular capital, que vai ser fundamental para a industrialização, porque só aqueles grupos que acumularam capital que vão conseguir bancar o processo de industrialização, que vão ser os primeiros burgueses. Então, numa visão marxista, não numa visão weberiana, tá? Então, o Weber, ele tá tentando entender as especificidades do Ocidente para ter produzido um capitalismo tão avassalador. E aí ele vai dizer que outras condições foram a racionalização da existência em proveito do que é calculável, então calcular, prever, planejar. O desaparecimento da escravidão foi fundamental, porque enquanto a escravidão reinou, era impossível o capitalismo florescer como um sistema de produção, né? Porque a partir do momento que não tem mais escravo, a possibilidade efetiva de cálculo de todos os custos, incluindo o salário e tudo mais, e a liberdade, né, de produção, de competição, de produção de lucro, de competitividade, vai florescer, né? Porque durante a escravidão, esse cálculo era impossível, né? Não se tinha condições de prever e de calcular os custos do trabalho escravo, justamente porque pela questão do escravo ser uma propriedade, uma mercadoria. O direito formal ajudou muito essa racionalização da vida por conta das leis, aquilo que eu posso, que eu não posso fazer, a criação de contratos, né, com penalidades para as partes que não cumprirem e a previsibilidade do que vai acontecer, porque as decisões elas estão prescritas nos contratos, né? E o surgimento de um Estado nacional forte, sólido, né, que ordena, que rege a lei e que não permite, né, nenhum tipo de tirania, de despotismo e etc. Além dessas características, o Weber escreveu muito sobre o que seria um sistema ideal capitalista, né? Seria aquele onde a propriedade privada sempre produzisse lucro, onde os indivíduos o tempo todo buscam maximizar o seu lucro, onde a concorrência entre as empresas e os indivíduos ela não é uma concorrência negativa, não há monopólios, por exemplo, é uma concorrência positiva, e onde o governo não intervém no mercado, na economia, né? O laissez-faire do Adam Smith, a mão invisível, né? Esse seria o capitalismo ideal. O Weber vai dizer que, na prática, todos esses 4 quesitos estavam muito longe de serem alcançados, mas que seriam mais alcançados nos lugares onde houvesse essa ética protestante da vocação pelo lucro e pelo sucesso material. Ele volta ao conceito de racionalização. Ele vai tentar mostrar que a industrialização implica a racionalização, né? Porque a indústria, a fábrica, afeta todas as áreas da sociedade, tanto públicas quanto privadas, tanto a economia quanto as relações familiares, né? E cada vez mais as pessoas vão ficar mais individualistas, mais no seu ambiente privado, vão pensar mais nas suas expectativas, vão planejar mais os seus próximos passos, né? E que o resultado disso é uma sociedade que questiona a tradição, que não mais aceita viver preso a ideais tradicionais que não se sustentam, né? Como a ideia de que o lucro é pecado ou que emprestar dinheiro a juros é usura, né? Isso não vai mais se sustentar, justamente por conta dessa necessidade de desenvolvimento. Essa racionalização, para vocês compreenderem melhor de que ele está falando, seria um domínio crescente da racionalidade interferindo na vida, né? Então são indivíduos que vão agir, né? O conceito de ação social
ele vai estar muito voltado para uma ação que é eficiente, para uma ação que é sempre calculada e para uma ação que produz um mundo desencantado. Esse conceito cai muito no Enem, tá? Desencantamento do mundo. O que seria um mundo desencantado? É um mundo que não é mais encantado pela tradição, pela magia, pela religiosidade. O desencantamento, ele acontece através da racionalização. Então, o indivíduo cada vez mais ele vai agir com base no cálculo, na lógica, na eficiência, no planejamento, naquilo que ele quer alcançar. E cada vez menos motivado, né, por uma tradição, por valores que vêm da família e etc. Tá bom? Weber também vai falar pra gente que essa eficiência ela é buscada de todas as formas possíveis, de todos os meios, né? Ela não é só uma eficiência no mundo do trabalho, no mundo da economia, mas também na escolha de uma profissão, também na escolha de um lugar para morar, também na escolha da cidade. Então, o tempo todo, o conceito de eficiência vai estar motivando as ações dos indivíduos. O que é mais eficiente para mim, né? E isso vai mover o capitalismo e a mesma organização estatal. O Estado também vai começar a pensar nas suas obras, nas suas políticas públicas através do conceito de eficiência. Calculabilidade é um dos grandes pilares da racionalização. Uma sociedade que precisa prever o que vai acontecer, que precisa calcular, e aí a gente vai ter muito o surgimento nesse momento da estatística como uma ciência que antecipa os possíveis problemas que a realidade pode ter. Então, essa calculabilidade é muito relacionada à previsibilidade, né? E o conceito de desencantamento do mundo, né? Como eu falei anteriormente, a eliminação dos significados espirituais e morais da vida social e sua substituição por questões lógicas, racionais e sistemáticas, né? O mundo moderno vai abandonar aos poucos os seus deuses. Aos poucos o homem vai expulsar esses deuses e no lugar desses deuses vai colocar a ciência, vai colocar o cálculo, vai colocar a estatística, né? E a religião, ela vai continuar existindo, segundo Weber, né? Mas num plano muito mais individual da fé. Esse processo de racionalização produz o último conceito da nossa aula, que é a burocracia. Para o Weber, a burocracia é o que sustenta a vida moderna. Sem a burocracia, a gente não estaria aqui. É a burocracia que permite que os procedimentos que nós precisamos para sobreviver existam, né? Então, é a burocracia necessária para tirar uma carteira de motorista, porque eu preciso provar para o Estado e para a sociedade que eu sei dirigir. É a burocracia necessária para viajar para um país, porque eu preciso provar para o outro país e para o meu que eu tô indo, mas eu volto, né? Então, a burocracia vão ser um conjunto de técnicas, de procedimentos que vão deixar a vida moderna previsível, calculabilizada. Essa burocracia é baseada na eficiência, na eficácia, na validade e na previsão. E ela vai substituir aos poucos, progressivamente, uma ordem social mais tradicional, né? Desenhada mais através da igreja, através dos valores tradicionais, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar na burocracia como um conjunto, como ele mesmo define, coordenado de ações que vão estruturar a vida em sociedade. Essa burocracia, ela tem alguns pilares, né? Primeiro, impessoalidade. Isso é fundamental. É o lado positivo da dominação legal. Então, não importa quem eu sou, não importa quem são os meus pais, não importa que classe que eu pertenço, né? Posso ser da realeza britânica, eu tenho que ter um passaporte, eu tenho que ter uma carteira de motorista. Então, a impessoalidade é um dos pilares da burocracia. Regras de conduta escritas, né? A burocracia está baseada na lei, naquilo que está prescrito. O ideal é que ela seja eficaz. No Brasil isso não é uma verdade, né? Por isso que a nossa burocracia é burocratizada. Porque a questão da eficiência e da eficácia
na maioria das vezes a gente deixa a desejar, né? Porque o nosso sistema é muito burocratizado. Muitos processos causam lentidão e inviabilizam que a vida moderna no Brasil seja mais eficiente, né? Divisão do trabalho especializada. A burocracia perfeita, ideal, é aquela onde os técnicos sabem o que eles fazem. Então, eu coloco na pasta ministerial, se eu fosse chefe de Estado, sujeitos que têm formação técnica, né? Então, o ministro da Educação, ele precisa ter uma formação em educação. O ministro do Meio Ambiente, ele precisa ter uma formação em meio ambiente. Eu não posso colocar como ministro, né, da economia, alguém que jamais teve uma vivência na economia, um estudo e tal. Então, seria essa estrutura. E a hierarquia, que é fundamental em qualquer burocracia, para que o ordenamento, para que a obediência, ela funcione, né? E o Weber vai dizer que a burocracia tem sempre uma lei fixa, muito bem determinada, é sempre hierarquizada e sempre precisa separar o espaço público do espaço privado. Essa é uma norma das burocracias, as que funcionam, né? Além disso, os técnicos dessas burocracias precisam de treinamento especializado, para você não chegar lá para tirar o título de eleitor e encontrar uma pessoa que mal sabe o que tem que fazer para te ajudar, né? Ele defendia, coitado, né, o conceito de dedicação exclusiva. Esses técnicos deveriam receber muito bem, porque eles que fazem a sociedade funcionar, e para isso deveriam trabalhar somente naquele emprego, né? Ou seja, serem exclusivos, né? E a questão das regras. É importante que os técnicos tenham regras que a gente chamaria hoje em dia de treinamento, né? Então, quando entra uma pessoa nova na engrenagem burocrática, você treina ela para ela poder entender quais são essas regras, e uma das principais regras é o não aos privilégios individuais, que é o conceito que a gente viu ali na cima de impessoalidade. Por fim, o que eu posso dizer para vocês? Que o Max Weber foi um sociólogo brilhante. Ele é o oposto do Marx. Ele não olha a sociedade a partir de uma visão da mais-valia, da exploração. Ele não considera o capitalismo um sistema desigual. Ele via muitos problemas no capitalismo, mas ele acreditava que a saída não era uma revolução, um socialismo, um comunismo, nada disso, mas sim reforma. O capitalismo precisava ser reformado, né? E ele via no conceito de burocracia, de formação técnica, de treinamento, de eficiência, de calculabilidade, uma das possibilidades de ajustar os lados desajustados do sistema capitalista. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado, tá bom? Max Weber é um sociólogo brilhante, eu particularmente gosto muito dele. E até a próxima, tá bom? Beijinho!